Bom, já falei para você então, tá? Que esse sujeito aí, eu defini ele com uma palavra muito boa, que é o seguinte: esse sujeito aí, ele não é um diplomata, tá? Internacional, nem um diplomata, ele é um diplomata do governo no caso, tá? Ele representa o Ocidente, tá? E o objetivo dele não é promover paz, nem promover diplomacia. O objetivo dele é que ele é um conspirador, tá? Ele é um conspirador financiado pelo governo, tá? E pelo Ocidente, tá? Para impor uma ditadura ocidental, tá? Sobre todo tipo de pessoas que são testemunhas de crimes, tá? Testemunhas de crimes do governo, tá? E a associação do crime organizado com o governo, tá? Ok? Pronto, eu defini dessa forma porque é isso daí que ele faz, tá? Então vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, a OTAN foi criada com o intuito de resolver 3 problemas. Qual o principal objetivo da OTAN? Bom, eu vou falar para você que a OTAN é o seguinte: a OTAN é uma força militar de conspiração que tem como objetivo trabalhar, tá, em parceria com as intrigas e os boicotes comerciais que eles fazem em cima de um país que seja oposição do Ocidente, tá? Ou seja, dos 4 impérios, tá? Que é os Estados Unidos, França, Israel e Estados Unidos. Estados Unidos, França, Israel e Inglaterra. Ok? Esses 4. Dentre outros grupos que são aliados deles, como a Itália e a Alemanha também. E também o Japão. Presta atenção, dentre outros, tá? Qual o objetivo da OTAN? O objetivo da OTAN é impor intimidação, tá, a qualquer grupo que não fizer a vontade deles. Pronto. O objetivo é o seguinte: um grupo está se rebelando contra o controle deles, ou eles querem destruir esse grupo aí, eles vão jogar as forças da OTAN em cima desse grupo aí, para eles vindo com uma força militar maior, eles poderem intimidar e impor uma injustiça contra esse grupo aí. Esse é o objetivo da OTAN, tá? Poxa, mas será que provavelmente a OTAN trabalharia para alguma situação que seria boa? Não. E aí eu vou dar uma prova aqui para você. Eles trabalham para isso aqui que eu falei, para fazer conspiração aos países que não estão no controle deles. O objetivo da OTAN é impor uma força militar maior para controlar os grupos que estão se libertando, que estão libertos, ou que estão sendo vitimados por eles, ou que possam fazer um revide ao mal que eles estão fazendo. Pronto. E aí eu vou provar para você que associado... Ponto final. Esse é o objetivo da OTAN, tá? O objetivo da OTAN, como eu provei para você que a Segunda Guerra Mundial foi construída pelo Império Inglês. E o Império Inglês representa a associação deles justamente com os Estados Unidos, tá? Ok? Então a OTAN é nada além do que uma força militar semelhante à força que fez a conspiração da Segunda Guerra Mundial. Significa que a força alemã que fez a Segunda Guerra Mundial foi recrutada pelo mesmo grupo que criou a OTAN nos Estados Unidos. Pronto. Ok? Nos Estados Unidos é a força internacional. Ok? Então você já entendeu. Esse é o lado adversário. Esse aí é o lado tanto adversário seu aqui no Ocidente, tá? Como contra qualquer grupo que se rebelar contra isso daí. Pronto. Isso daí é o objetivo da OTAN. Pronto. Agora, poderia haver a possibilidade desse grupo fazer algum tipo de bem? Não. Resposta primeira. Mas eu vou explicar aqui para você para provar. Por quê? Por que não? Porque o objetivo deles, se alguma coisa está precisando da ajuda da OTAN, mas não estiver interessado em ser controlado por esses grupos aí, eles não vão mover nenhuma palha. Por exemplo, o Iraque, o Irã, esses países que vivem em grandes intrigas, tá, e destruição, tá? Os países orientais, tá? Vou dar 2 exemplos, como eu falei no outro vídeo, ó. Os países orientais que vivem de mercados ilegais, que são parceiros dos Estados Unidos, ou que fazem a mesma coisa que os Estados Unidos, ou que têm uma parceria com os Estados Unidos, esses grupos nunca vão ser identificados como uma ameaça, só quem fala sou eu. Vão ser identificados como uma ameaça, como eles estão tentando apontar a Rússia e a China. Ok? Eles estão tentando apontar sempre contra a Rússia, contra a China e contra o... Estou invocando bem forte. É isso daí mesmo que eu falei, acabou. A Rússia, a China e a Coreia, não é verdade? Por quê? Porque esses grupos estão independentes. Eles nunca vão apontar esses grupos como uma ameaça, tá? Ok? Pode me cobrar isso aqui. O satânico encostou o cu no seu olho, só mentira que vai vir por trás disso daí, tá? Ok? Ficou sabendo que um satânico está contradizendo o que eu falei. É satânico? Espionagem, magia negra e conspiração? É só mentira. Só mentira que está falando. Ok? Só para enganar você. Pronto. Ok?
A outra razão é o seguinte, eles nunca vão se opor a grupos, tá, que estão trabalhando juntamente com eles, tá, ok? E também eles nunca vão defender grupos que estão sendo pisoteados pelos Estados Unidos, nunca, tá? Significa que se algum grupo está sendo pisoteado pelos Estados Unidos, eles vão fingir que estão dando ajuda, eles vão pisotear esse grupo aí, pronto, ok? Tá? Então isso é tudo mentira, tá? O objetivo deles é manipular as coisas para fazer tudo funcionar a favor deles, tá? Ok? São conspiradores, pronto, vamos lá. Se preparar para a guerra é evitar que a guerra possa vir a acontecer. Pronto, a prova de que eles estão querendo fazer guerra, ok? Ó. Se preparar para a guerra é evitar que a guerra possa vir a acontecer. Sim, é isso que o líder da Rússia está fazendo, tá? O líder da Rússia está fazendo isso há muito tempo, que já sabe que eles têm uma trama para fazer conspiração contra eles. Pronto. E quando ele fala que se preparar para uma guerra, é que eles querem mesmo fazer guerra, tá? Os Estados Unidos querem acabar com a Rússia, tá? Eles querem acabar com a Rússia, tá? Porque a Rússia é uma oposição desde a entrada desse líder Putin, tá? A entrada deste líder aí é até considerado mais hostil pelos Estados Unidos do que o Império Antigo. Por quê? Porque na verdade sempre foram adversários. Mas esse cara aí, ele criou uma situação onde o sistema de governo mudou e a oposição entre os Estados Unidos, isso diminuiu bastante, tá? Ok? Isso até acabou, tá? Nunca se ouviu falar de inimizade entre a Rússia e os Estados Unidos depois desse líder aí, tá? É tudo uma conspiração dos Estados Unidos, tá? Na minha visão, existe um lado que está certo. Quem é o vilão no conflito entre a Rússia? Ou ele vai repetir alguma coisa que eu falei, tá? Ou ele vai puxar a sardinha pro lado dele, pronto. Por que os Estados Unidos não foram reprimidos igual estão fazendo com a Rússia? Isso, aí ele provavelmente vai tentar. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, só quem falou fui eu, tá vendo? A invasão do Iraque dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não foram reprimidos igual estão fazendo com a Rússia? Sim, só quem está falando sou eu. Tu é igual um monarca, só que mais inteligente. Igor sobre Corroz. Quem é esse babaca aí que provavelmente ele falou, né? Se é esse careca aí, ele está querendo puxar o saco desse careca vagabundo. Pronto. Para você fazer uma guerra e mobilizar as pessoas, você precisa de uma narrativa. O Putin disse ao Ocidente que sofrerão reações jamais imaginadas na história da sua existência. Existe o risco do Putin usar bombas atômicas. Por que ele fez isso? Só quem fala sou eu. Você nunca viu ninguém falando. Por que ele falou que os países que entrassem na guerra iriam ser proporções inevitáveis? Fala então pra mim o que é. Só quem fala sou eu. Pronto. Então é isso daí. O lance é o seguinte, tá? Os satânicos, tá? Eles copiam o que eu falo, tá? Ok? E apresentam pra você como se fosse deles, tá? Só quem fala sou eu. Se eu falei, ninguém nunca falou. E se eu tô falando é meu. Ok? Qual a razão disso daí? Ele ter falado isso? Porque ele sabe que isso daí é uma conspiração para destruir ele. E ele sabe que o país que entrar em defesa do outro grupo está em oposição diretamente a ele para destruir o país dele. Então ele falou, se vier contra mim e eu fazendo guerra contra eles, vai virar adversário também. Pronto, já está explicado. O objetivo real dele é construir o Império Soviético. Sim, isso às vezes é até mentira, tá? É até mentira. Eu até acredito que ele quer, que o interesse dele é unificar e fortalecer mais a potência dele para não ser derrubado pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos e por esses países aí, tá? Alemanha, Itália, tá? Esses países querem delapidar esse país aí, eles querem derrubar porque isso daí é um país independente igual a China, tá? Então pronto. Significa que o objetivo dele, eu acredito que não é edificar o mesmo império, tá? Antigo, mas de estabelecer um império independente desses grupos aí, tá? Ok? O momento que nos sentimos brasileiros é na Copa do Mundo. Falou de Copa do Mundo. O Teta vai ganhar. Já falei que estão pagando pro Teta ganhar. Safado mesmo esse indivíduo. Mó bandido esse indivíduo aí, tá? Ok? Já falei, se você não delatar que o Teta vai ganhar a Copa do Mundo, ele vai ganhar. E se você delatar, eles vão fazer um conchavo com a França, ou então com os Estados Unidos, ou com a Inglaterra para que eles ganhem, ok? Me sinto um idiota, imbecil, que estou perdendo meu tempo. Graças a Deus, tá? Se você fizer esse babaca perder tempo, você está trabalhando a favor do certo, ok? Tá? Ok? Ok? Se esse babaca está perdendo tempo, você vai ganhar, ok?